ela não vou desistir. Onde está a moedinha, minha moedinha? Eu, Jesus, venho buscar e salvar o pecador. Igual a minha moedinha, todos têm o seu valor. Onde está a moedinha, minha moedinha? Achei a minha moedinha que Jesus achou a mim. O amor do meu Jesus é tão grande, não tem fim. Achei a moedinha, minha moedinha. Achei a moedinha, minha moedinha. Amém. Aí, uma homenagem para as crianças, do Gil e da Cris. Que bênção, né? Você vai lá no YouTube e busca Gil e Cris, Moeda Perdida. Tem várias canções deles. Feliz sábado a todos. Que Deus seja honrado com a palavra de Deus nessa manhã. Eu vou já seguir o caminho, porque eu não vou esperar ninguém entrar, não. Porque estamos já 10 horas em ponto. E depois vai estar gravado, quem quiser, acompanhe. E às 11 entra no YouTube, se você quiser, e a SD Jesus, R Filho. Estaremos lá com mais de 300 vídeos falando sobre o amor e a graça do nosso Senhor. Em João capítulo 15, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uva. Já que produz, ele poda, e aí produzirá mais ainda. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uva por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira. Vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim, a minha palavra está em vocês. Estejam certos de que as suas petições serão atendidas. E desta forma que meu Pai trabalha. Quem Ele é? Quando vocês produzirem frutos, quando demonstram maturidade, o meu discípulo. Saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardares meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa, no meu amor. E o que eu tenho dito e guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no seu amor. Amém. Glória a Deus por isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Amigos, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu comentei ontem à noite, pregando numa igreja de Sumaré, sobre esse tema. Vários temas da Bíblia que são relativos à justificação pela fé, relativos à graça. E incomoda muito as pessoas, né? Infelizmente incomoda, porque as pessoas estão acostumadas com outro viés de entendimento. As pessoas são ensinadas a seguirem um caminho paralelo à graça. Elas acham que a graça pregada, ela não vale nada. Se ela não tiver regras, normas e leis. Dá-se a impressão que não haverá resultado. Essa sim é chamada graça barata, porque você prega a graça, joga
sobre o ombro ou coração do amado, que somente a graça salva, somente a graça santifica, aí vem alguém e coloca regras e normas junto à graça. Ou seja, a graça não vale nada. Jesus não tem poder para nada. O poder está na linhagem de regras e normas que você coloca. Como observar e guardar a lei, por exemplo. A pessoa mente quando ela diz para você guardar a lei, que ela mesmo não guarda. É uma regra. Regras de bebidas, comidas e afins. Ela coloca essa regra junto à graça. E é mentira. Por que é mentira? Porque a graça, ela que te transforma. Ela que te dá poder. Ela que te incentiva e te dá domínio próprio através do Espírito Santo para você seguir o bom caminho ao lado de Jesus. Não são as leis ou as normas ou aquilo que lhe é ensinado. Porque as pessoas, elas não sabem pregar a graça, porque não vivem a graça. Elas sabem pregar leis, regras e normas, porque é o que elas vivem. Se é o que elas vivem, como elas irão pregar algo que elas não têm dentro de si e muito menos conhecem? Agora há pouco eu coloquei Gálatas, onde Paulo disse que a lei de Moisés foi dada para um povo que estava 430 anos sem regras, normas, leis, Deus. Era tudo Egito, 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 Egito. E aí, quando Moisés tirou eles, Deus deu uma regrinha de 10 mandamentos. E Paulo diz: é como os gregos fazem quando levam seus filhos para a escola. Norminhas, regrinhas, até chegar o destino, para que as crianças não se desviem e não se percam. Mas agora que chegou o Cristo na cruz do Calvário, essas normas já não são mais necessárias. Por quê? Porque agora, para você se achegar a Deus, não é necessário normas e regras, e sim a fé. Aí uma pessoa veio imediatamente e falou: então quer dizer que a lei não precisa mais? Eu falei: olha, primeiro você tem que perguntar para Paulo, porque é ele que escreve em Gálatas. Se não me engano, Gálatas 5, você vai encontrar lá. E segundo, eu não preciso de lei para ter fé em Jesus e muito menos para se achegar a Jesus. Então, o que Jesus está tentando me explicar aqui sobre a videira verdadeira? A partir do momento que ele diz que ele é a videira verdadeira, é porque existe a videira falsa. A videira da verdade e a videira da mentira. E qual que é a videira da mentira? É aquela que te joga através do ramo a obediência. Nossa, Cher, então eu tenho que ser desobediente? Não, você tem que ser o que Jesus falou. Permanente, permanecer na videira. Jesus não falou: eu sou a videira, você é o ramo, me obedeçam. Não, eu sou a videira, você é o ramo. Permanecei em mim, vocês produzirão frutos. O da mentira, ao contrário. Conhecerei a graça, a videira, e agora você tem que obedecer. Porque todos que eu conheço, pelo menos 95% pregam que você não é salvo pela lei, mas depois de salvo você guarda a lei. Então eu sou salvo pela videira, a graça. Permaneço agora na videira, eu sou o ramo. Então a partir desse momento eu tenho que obedecer. Porque para eles o fruto é obedecer à lei. E eu sei, e você sabe, Jesus sabe, que ninguém consegue obedecer à lei. Por que não conseguimos obedecer à lei? Porque todos nós transgredimos a lei todos os dias. Porque todos nós pecamos todos os dias. Então, quais são os frutos dessa permanência nele? O fruto do amor. Quando ele diz que a videira é o ramo e ela produz o fruto verdadeiro, o que é? Laranja? Melancia? Manga? Não, ela produz uva. Mas por que ela produz uva? Porque ela é obediente? Não, porque ela permanece. E aí ele diz aqui que aquele que estiver nele guardará os seus mandamentos. Mas aí o cara não lê a sequência, que é o amor. Quando ele fala em mandamentos, que ele guarda os mandamentos de Deus e você dele, ele está falando de amar, o fruto do amor.
Porque a lei da tábua dos 10 mandamentos tem 10 mandamentos. Atrás da tábua dos 10 mandamentos não tem nada escrito, mas tem indicações lá atrás que você não lê, que são espirituais, que não necessariamente é os 10 mandamentos, ou são os 10 mandamentos. Você tem situações de egoísmo, alcoolismo, droga, que não está lá. E não é por isso que está liberado para eu fazer. Então, os 10 mandamentos eram uma regrinha de um professor dizendo para alguém que estava há 430 anos sem saber o que fazer. Tanto é que eles receberam a norma, receberam a lei e todos eles se perderam. Mais de 90% daquela geração que recebeu a lei se perdeu. Ou se perderam. Porque nunca foi. Por que Moisés não se perdeu? Porque o problema dele não era a regra, tanto é que ele quebrou a tábua. Ele estava preocupado com tábua, com 10 mandamentos. O problema dele era Deus. Ele discutia, ele falava, ele amava, ele brigava. Ele falava, se o senhor... esse povo, eu vou acabar com ele e botar uma nova geração. Ele falou, se o senhor acabar com esse povo, me risca do livro da vida. Me leva junto. Você acha que o que agrada a Deus é você guardar regras, normas e leis? Não, esse não é o culto que Deus pede. O culto que Deus pede é essa intimidade, é esse amor, é essa confiança, é essa fé. O cara teve a capacidade de falar: se o senhor mexer com esse povo, vai mexer comigo. Isso alegrou a Deus. Deus falou: pô, encontrei um profeta igual a Cristo. Está lutando e brigando por um povo. Não gritando, vomitando lei, lei. Cara, é cansativo isso. Gente que eu não aguento ouvir falar, cara. O cara só fala de lei. Ué, mas, pô, então, se não for lei, como é que fica a leizinha? Onde você vai enfiar a lei? Se você vai jogar fora a lei? Porque, oh, meu Deus, porque a lei é santa e justa. O cara só fala isso. Vômito em cima de vômito. O cara não quer se converter. Não tem desejo de conversão. Ele não está a fim de amar ninguém. O legalista não está nem aí pelo ser humano, pela pessoa. Não está nem aí. Então, qual é a intimidade, qual é o culto que Deus quer? A permanência nele, porque ele sabe que permanecendo nele você dá frutos. E frutos de amor. Amar ao próximo te encobre todos os seus pecados. Você sabia disso? Você está lá se matando para guardar a lei e está atravessando a rua quando vê um mendigo na rua. Quando você tem um irmão que está passando necessidade e você fala: eu vou orar por você, irmão. Você pode ajudar e não ajuda, mas você vai pregar a lei. Esse formato que Deus não está nem aí para você. E qual que é o formato de Deus hoje para nós, que é Laodiceia? É vomitar. Por que ninguém estuda Laodiceia? Por que ninguém prega Laodiceia? Porque está falando contra ele. Por que eu não acho uma lição da escola sabatina? Em 30 anos, eu nunca vi. E quando as pessoas que eu ouvi pregando sobre Laodiceia, pegou ali, olha, Laodiceia era uma cidade que tinha águas mornas, e aí todo mundo gostava, aí Jesus amparou naquilo para falar, e se eu beber água quente eu vomito. Não falou nada com nada. Não mandou mensagem nenhuma. Laodiceia está morna, dormindo. Laodiceia somos nós. Não temos amor. Mas quem é que quer pregar isso para Laodiceia num púlpito? Quem é que quer pregar isso num vídeo? Laodiceia, para muitos, não é ele. Eu sei que eu sou Laodiceia. Eu não olho para a lei para ver os meus pecados. Eu olho para a profecia de Laodiceia. Eu não preciso de lei para saber quem eu sou e como eu vivo. Leia Apocalipse 3. Aí você vai entender quem é você. Mas poucos querem ouvir. Muitos ouvem, se alegram, mas se acovardam. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino do céu. Por que se acovardam? Porque não querem pregar a verdade. Porque vai incomodar, será incomodado, correndo grandes riscos, vai ser chamado de separatista, de alguém criando um grupo fora da igreja.
E aí não se prega a verdade. E qual é a verdade? A lei não é verdade? A lei é a verdade. A lei não é santa, justa e boa? A lei é santa e justa e boa. Qual é a verdade? A verdade é só a lei existe. A verdade é que você não guarda a lei. Sabendo que você não guarda a lei, por que você prega para guardar a lei? O que te motiva a isso? Aquilo que te ensinaram. Ensinaram o caminho do inferno e você segue cegos guiando cegos. E o mesmo que disse para você guardar a lei depois de salvo, ele não guarda com o dedinho dele nada, porque ele peca todos os dias. Então é assim. Permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira. Aqueles que permanecem em mim dos frutos. Não frutos da lei. Jesus é lei, até isso eu ouvi falar. A lei é amor. Olha a loucura. Jesus é amor. Jesus não é lei. A lei não é amor. Jesus é amor. E tudo que sai dele é amor. São expressões dele. Mas não o compare com nada. Não compare a graça que é Jesus com lei. Gente que fala que é dois barquinhos que vai no reminho, a gracinha e a leizinha tem que andar junto. Não tem que andar juntos nada. Não, mas a lei te mostra o pecado. Aí eu tenho que enfiar a lei na minha cara e falar: "Oh, lei, me massacra, lei. Acaba comigo, me julga, me desgraça, acaba com a minha vida". E aí você larga a graça. Ficar olhando a cara de quem? Da lei? Permaneça em mim. Produza os frutos dele. Pode olhar os pregadores da lei. Veja quais são os frutos que eles produzem. Você que tem a lei no coração, olha quais são os frutos que você. Nenhum. Porque quem olha a lei preserva a lei no sentido de andar junto à graça, de carregar ela na minha cara. Você não tem força para produzir nada, porque você não está na verdadeira videira, você está na videira falsa. Você que, não, Sherry, eu não guardo, mas eu luto para obedecer. Você é mais um que não produz nada. Porque você traz para você, eu luto, então eu preciso lutar, eu não posso deixar de lutar. Então você está olhando para você, você não tá permanecendo na videira. Você entendeu? Agora, essa mensagem é horrível, lógico que é horrível. Ela te obriga a se converter. Você não quer ouvir isso. Você quer ouvir o que você ouve todos os dias. Na Laodiceia, que a cuca vem e a lei vem te pegar. É isso. Então, enquanto não acordarmos, você aplaude. Chacoalhou, você se ira e se irrita, tapa os ouvidos e sai da pregação. Eu vejo, às vezes está cheio de gente, de repente começam a sair. E não é isso que eles estão buscando. Não, deixa eu buscar alguma coisa que apazigue a minha desgraça, a minha perdição, a minha leizinha do coração. Alguém que está puxando meu ouvido, eu não quero. E é a pregação do amor. É a pregação para que você, pecador, confie nele. Acredite nele. Permaneça nele. E ele vai te dar força, poder para você amar. Amando, você cumpre a lei. Tão simples, tão maravilhoso, tão bom. E tão necessário nos dias de hoje. A sacudidura está aí. Você vai ver o que vai ocorrer com a nossa igreja. E está ocorrendo. Você não vai ver aos olhos nus. Você vai ver aos olhos da fé. Só enxergarão a sacudidura aqueles que permanecem na videira. Então, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te conduza na verdade. E Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E estando nele, você será uma pessoa convertida, salva e santificada. E a cada dia que você andar nele, pela graça, mais próximo do céu você estará. E se morrer no caminho da graça, você estará selada. Você está nele. Que é ele que te salva, nada mais. Não tem caminho paralelo. Não tem forças ocultas junto à graça que te leve ao céu. Isso não é graça barata, isso é fé, confiança,
assertividade, de que eu prossigo para o alvo, eu prossigo nele, grudado nele, como um ramo dele, produzindo frutos, é que eu caminho para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Isso machuca muita gente. Mas eu continuarei pregando porque eu fui chamado por Jesus para ser um pregador da graça do seu evangelho, pregador da sua verdade. Só mais um. Enquanto mais um estiver se convertendo à graça, eu estou fazendo o que Jesus me pediu. Jamais converterei uma igreja inteira na palavra de Deus, na verdade de Deus. Mas Deus trabalhou sempre no individual, um a um, 2 a 2, caminho de Emaús, os discípulos. E assim ele foi semeando. E toda vez que vinha multidões, era para comida, como ele mesmo disse, ou para gritar crucifica-o. Deus te abençoe. Acorde enquanto é tempo. Leia Gálatas e aprenda sobre o que é a graça. E leia Apocalipse 3, Laodiceia, e saiba quem somos. Quando você estudar os dois paralelos, você vai se humilhar perante Deus e vai parar de bater no peito que você sabe tudo, tem tudo e que nada necessita. Tá bom? Aí, quando você se humilhar ao Eterno, tenha certeza que você será um grande pregador da graça do Senhor. Que Deus te abençoe, te louve e te guarde. Paz e graça em nome de Jesus. Meu nome é Thierry Filho. Se quiser, compartilhe. Um beijo, fica com